Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta, né, com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1, módulo 2, Introdução ao Espiritismo. Estamos no roteiro 1, Contexto Histórico do século XIX na Europa. Essa é a oitava parte, a aula de número 35. Então, nós estamos acompanhando, não é, esse processo desencadeado, digamos assim, pela Revolução Francesa e pela Revolução industrial, não é, que ocorreu na Inglaterra, e estamos observando, né, que as mudanças, não é, elas estão ocorrendo em todos os setores, não é, da ciência, da arte, de uma forma geral. Vimos assim os escritores, não é, que na última aula que se destacam, não é, se destacaram naquele momento ali específico da Europa, e continuamos aqui com o Schopenhauer, o alemão. é, é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. De acordo com o positivismo de Augusto Comte, a humanidade ultrapassou o estado teológico e o estado metafísico ao penetrar o estado positivo, caracterizado pelo sucesso dos conhecimentos positivos fundados numa certeza racional e científica. Então, veja só, toda mudança é complicada, nós já falamos disso, não é? E principalmente quando começa a se mudar o pensamento, digamos assim, de todo um povo, não é? De toda uma nação, e ainda mais, não é? É quando a coisa se alastra por vários países de um continente só, como é o caso aqui que a gente está vendo da Europa, as coisas começam a trazer muitos benefícios, mas também traz algumas outras complicações. Então, a gente começa a ver que as pessoas elas estavam numa sede tão grande de liberdade de pensamento, né, de expor as suas ideias, de mostrar o que elas observam das coisas, principalmente na área da teologia, na área da religião, e a gente começa a observar aqui, ó, com essa questão do positivismo de Schopenhauer, e especificamente de Augusto Comte, né, que o homem não tem uma necessidade de uma religião. Veja, a separação do homem, né? O desgosto que o homem tem das religiões, até porque, como nós já falamos, as religiões são responsáveis por isso, não é? Elas têm grande culpa nisso. Por quê? Porque no lugar de se aterem à questão de elevar o homem até Deus, elas se envolvem com política, elas se envolvem com poder, elas participam, não é? E sem falar dos atos que as religiões tradicionais cometeram, né, para poder conquistar, né, para poder atingir os objetivos que elas almejaram naquela época, né? E infelizmente ainda hoje continua dessa forma, né? Não utilizando-se dos meios daquela época, mas ainda se usa muito dessas defesas, né? A religião, as religiões tradicionais, elas ficaram muito mais pessoais, né? Defendendo, se preocupando muito mais em defender os seus interesses particulares do que cumprir o seu objetivo, que é preparar o homem, ligar a criatura ao Criador, que é o verdadeiro sentido da religiosidade. Então, a gente observa que já há essa necessidade, não é, esse desgosto, não é, de separar, principalmente pelos grandes pensadores, de separar a religião, não é, de do homem. O homem não precisa mais da religião, não é? Então ele começa a se divorciar, digamos assim, das questões religiosas. Então, tais ideias conduzem aos exageros do cientificismo, em que a fé na ciência se torna a verdadeira fé. Não era para menos, né? Homens inteligentes, não é, que percebem. A gente viu na aula passada a filosofia, não é, se separando da religião e andando lado a lado com a ciência e usando os mesmos métodos científicos, não é, de só confirmar, só crer naquilo que se podia provar. E para esses homens, né, que têm assim, que pensam fora da caixa craniana, digamos assim, que trazem ideias bastante elevadas, né, para em relação à maioria das pessoas, eles já sabiam, né, e agora eles expressam esse pensamento de que dogmas, determinadas doutrinas utilizadas, né, como pontos fundamentais dessas doutrinas são equívocos, não é, que são cientificamente vão de encontro, né, ao que a ciência comprova, e aí a ciência passa a ser a verdadeira fé dessas pessoas. A gente entende isso daí, né? Então, quando você tem numa religião alguma coisa que não lhe satisfaz e que você tem um dado científico, né? E veja, repito, um dado científico, né? Um fato
que prova que aquelas teorias, né, que aqueles dogmas ali são completamente equivocados, é lógico que ninguém vai deixar, né, uma pessoa racional não vai deixar de seguir, não é, a ciência que está comprovando aquilo para ir atrás de uma fé cega, não é, de crença em coisas absurdas, como infelizmente acontece hoje. A gente vê, a gente pensa que essas coisas se modificaram, mas na verdade a gente vê em determinadas doutrinas, né, principalmente as mais antigas, a gente vê aí a questão do fanatismo, já falamos disso, não é? Pessoas que defendem aqueles princípios que estão cientificamente comprovados que não podem ocorrer, que não existem, tá? E uma coisa é a ciência especular, né? Então, se você for comparar algum fato que a ciência está especulando com um dogma de fé religiosa, os dois estão se equiparando, porque nenhum prova o outro. Mas quando é um fato comprovado cientificamente, como é o caso da ressurreição, não é? O seu corpo físico morre, né? Ali as células se debandam, porque não tem mais um órgão gerenciador, né? Que organize ali, não tem mais um ser organizador biológico ali. O corpo, a matéria se decompõe ao extremo, tá certo? E depois aquele corpo vai ressurgir. Mas tem pessoas que, através, né, do fanatismo, né, de crer sem raciocinar, sem analisar, elas continuam defendendo isso, né? E o que é pior, elas ainda atacam aquelas pessoas que creem na ciência, né, que são a favor da ciência, mesmo que essas pessoas defendam o ponto da ciência e que sejam adeptos de outras doutrinas. Então a gente vê como é difícil, né? O ser humano é difícil e a gente não pode querer abrir a cabeça dessas pessoas, né, para explicar para elas, porque está ali os fatos, né? As pessoas só enxergam o que elas querem enxergar, mas é assim mesmo, um dia as coisas vão se modificar. Então, acredita-se que a ciência vai resolver todos os problemas, elucidar todos os mistérios do mundo, tornar inúteis a religião e a metafísica. Este entusiasmo é revelado na conhecida obra literária de Renan, L'Avenir de la Science, ou seja, o futuro da ciência. Então veja que as obras, não é, que começam a mostrar que o único caminho que o homem tem é a ciência, elas começam a surgir, não é? E veja que paralelamente a esses movimentos, né, das artes, né, da literatura, da música, e esse positivismo, né, de só crer no que a ciência realmente atesta, ela traz uma importância tão grande na religião que, em determinados países, por exemplo, na França, houve uma época que as pessoas diziam que tinham matado Deus, ou seja, que o homem não tinha a necessidade de Deus. E para provar que isso era verdade, eles elegem ali a razão, ou seja, o raciocínio, né, a razão como Deus, eles chamam de a deusa razão. E representando a deusa razão, eles elegem uma bailarina de ópera de nome Candide, né, que seria a representação da divindade. Então veja como a coisa chegou a um ponto, né, de extrapolação tão grande, de revolta contra as religiões ortodoxas, né, contra os ensinamentos que não conseguiam manter os seus fiéis, repito, por culpa delas próprias, tá? Porque elas fugiram e ainda fogem completamente aos seus objetivos, tá? E principalmente porque atestam coisas, fatos que são coisas, não são fatos, atestam coisas, não é, que vão de encontro aos fatos científicos. Aí isso daí foi trazendo essa falta de credibilidade na religião e, consequentemente, esse avanço na ciência. É exatamente nesse século XIX que há, digamos assim, a separação completa da ciência com a religião. Em relação às ideias anarquistas e às ideologias socialistas da sociedade da época, essas concepções ainda repercutem nos dias atuais. Veja que a coisa vai enveredando pelo lado da política, não é? O anarquismo, como sabemos, representa um conjunto de doutrinas que preconizam a organização da sociedade sem nenhuma forma de autoridade imposta. Considera o Estado uma força coercitiva que impede os indivíduos de usufruir liberdade plena. A concepção moderna de anarquismo nasce com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa. Em fins do século XVIII, William Godwin desenvolve o pensamento anárquico na obra Inquiry Concerning Political Justice, que é uma obra que ele lança onde ele fundamenta ali as bases do anarquismo, né? Então, veja,
as pessoas começam a pensar tanto, não é, a desenvolver tanto a sua capacidade de intelectualidade, que elas se separam da religião, elas querem modificar, não é, as leis políticas, não é, elas querem abolir o Estado como forma de governo, e a gente até entende isso daí, porque a gente vê que ainda hoje, em determinadas regiões, o Estado ele realmente ele é coercitivo, né? Ele impede a liberdade das pessoas. Infelizmente, em algumas religiões, em algumas regiões, tá? No século XIX, surgem duas correntes principais do anarquismo de ação marcante na mentalidade dos povos. A primeira é encabeçada pelo francês Pierre-Joseph Proudhon, e ele afirma que a sociedade deve estruturar sua produção e o seu consumo em pequenas associações baseadas no auxílio mútuo entre as pessoas. Segundo essa teoria, as mudanças sociais são feitas com base na fraternidade e na cooperação. Então, é uma forma de anarquismo, não é? Onde eles acham que os bens de produção eles deviam ser estruturados pelas próprias pessoas, as pessoas se unirem, né, em classes, em grupos, e elas mesmo traçarem, né, definirem as formas como esses bens seriam produzidos, né, e consumidos, eliminando sempre o Estado, né, como o diretor, digamos assim, dos bens de produção. O russo Mikhail Bakunin, deve ser Bakunin, né, é um dos principais pensadores da outra corrente, também chamada de coletivismo. Ele defende a utilização de meios mais violentos nos processos de transformação da sociedade e propõe a revolução universal sustentada pelos camponeses, que é chamada de campesinato. Então, aí já começa a surgir os extremistas, né, que para ter uma mudança imediata já se exige a utilização da força, né, de uma revolução realmente, onde no mundo inteiro a sociedade modificasse o sistema, não é, eliminando o Estado e, ou seja, o anarquismo generalizado. Normalmente as pessoas pensam, eu antigamente pensava que anarquismo era sinal de bagunça, né? Mas anarquismo não, é essa forma, né, de ver das pessoas de eliminar o Estado como a liderança, né, entre os povos. O povo era quem deveria liderar a si próprio. Afirma que as reformas só podem ocorrer depois que o sistema social existente for destruído, né? Bakunin, o russo lá, ele tinha essa teoria. Os trabalhadores espanhóis e italianos são bastante influenciados por Bakunin, mas o movimento anarquista nesses países é esmagado pelo surgimento do fascismo, e aí é muito pior, né? O russo Peter Kropotkin é considerado o sucessor de Bakunin. Sua tese é conhecida como anarco-comunista e se fundamenta na abolição de todas as formas de governo, em favor de uma sociedade comunista regulada pela cooperação mútua dos indivíduos, em vez da oriunda das instituições governamentais. Então, a gente vê aí, né, do anarquismo como começa a surgir lá na União Soviética, não é? Os primeiros indícios, né, do comunismo, né, da ideia do comunismo. Porque o comunismo, na verdade, nunca foi implantado, né? Apesar de algumas pessoas acharem que sim. Essas ideias resultaram no surgimento do marxismo, que de socialismo científico transforma-se em crítico do regime capitalista, tendo como base o materialismo histórico. Assim, em 1848, veja, estamos chegando em 1848, o Manifesto do Partido Comunista, de autoria dos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, afirma que o comunismo seria a etapa final da organização política econômica humana. Então, a gente vê aí o surgimento aí, né, das ideias do comunismo, né, com Marx e Engels. Então, com isso, a gente termina essa outra parte. Essa daqui foi a oitava parte, né? Me parece que temos mais duas partes, né, para terminar esse assunto, e a gente concluir, né, esse raciocínio, né, essa ideia de mostrar, né, que desse planejamento que houve no plano espiritual para trazer o espiritismo nesse momento de ebulição, digamos assim, mental, né, onde muitas ideias, né, em todos os campos e em todos os países da Europa, eles começam a se alastrar, muitos pensadores, e observem que com essas mudanças, não é, com esse alargamento do raciocínio, né, da intelectualidade, da pesquisa, da leitura, né, muitas obras de artes foram desenvolvidas, né, o homem começa a expressar a sua indignação, o seu desejo de mudança, enfim, expressar os seus sentimentos nas artes, né, na pintura, na música,
E os livros, não é, uma quantidade enorme de livros de vários pensadores, escritores, filósofos são lançados e e na Europa, diferentemente da gente aqui, não é? Eu estou me referindo aqui ao Brasil, que agora já melhorou bastante, né? Mas a nossa cultura de ler ainda é muito deficiente, é por isso que ainda nós somos bem atrasados em relação à Europa, e a gente precisa ler mais, né? Porque, repito, o livro é um, um cabedal muito grande de conhecimentos, de informações. Não é só através da leitura é que o homem desenvolve a sua mente, né? Inclusive, para desenvolver a sua mente é preciso de informações. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente dá à nossa mente, mais ela se expande, mais ela se desenvolve, né? E é exatamente por isso que essas transformações ocorrem na Europa, porque a cultura deles é diferente. Então, com essas obras, né, essa enxurrada de obras, né, dessas mudanças, né, a partir da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, as pessoas leem muito, né? Elas vivenciam as artes, a música, e isso desenvolve, né, uma civilização muito mais evoluída intelectualmente do que aquela que, infelizmente, não se dedica a isso. Então, na próxima aula, acho que a gente tem mais duas partes disso aí, a nona e a décima, e a gente entra depois, né, no momento exato em que surge o espiritismo aí, quando a gente vai ver aí com os fenômenos de Hydesville, né, nos Estados Unidos, e, e logo em seguida, né, com os fenômenos das mesas girantes que começam na Europa, né? Então, repito, é por isso que a gente está estudando todas essas mudanças, né, todo esse contexto na Europa para a gente poder encaixar, né, aquelas pessoas que estão começando a estudar o espiritismo, para elas perceberem, né, observarem como foi que a coisa surgiu, né? Como há repito, um planejamento, uma organização para isso. Então, um grande abraço, até a próxima aula.